todos. Que alegria poder retornar de forma presencial, ainda que com um número reduzido, né? Mas já nos alegra poder receber todos vocês aqui, presencialmente. Da mesma forma que estávamos fazendo anteriormente, por conta da restrição presencial, a gente segue com o Evangelho online. Então, aqueles que por algum motivo não puderem estar presentes nem agora na reunião das 10 ou na reunião das 19 horas de domingo, o vídeo estará disponibilizado no canal do nosso centro. Com relação às atividades que temos de caráter presencial, são essas reuniões no domingo, e também na quarta-feira tem atendimento fraterno, aqueles que desejarem vir até o centro para uma conversa, tirar alguma dúvida, alguma assistência nesse sentido. Das 14 às 17 horas a gente tem um atendimento sendo realizado aqui. Da mesma forma que disponibilizamos a reunião a gravação da reunião de hoje no nosso grupo, né, do centro, os links para participação na segunda-feira às 20 horas para o estudo do Evangelho por Emmanuel, e também para os jovens que participam da evangelização, é disponibilizado, né, nesse grupo do centro. E aqueles que não fazem parte ainda desse grupo e gostariam de ingressar na atividade do estudo do Evangelho, ou algum jovem que tem interesse em participar, né, da evangelização, é só conversar conosco que a gente inclui. E para que a gente possa dar início, então, a nossa reunião de assistência hoje, eu convido a nossa irmã Vanilce para fazer a leitura inicial. Olá! Do livro Luz e Vida, por Emmanuel, o título: No combate à ignorância. Não situeis a lâmpada sob o alqueire, advertiu-nos o Mestre, convocando-nos ao ministério permanente da luz. Segundo cremos, pretendia o Cristo convidar-nos à claridade incessante, para que as sombras não nos senhoreiem a vida. É que a ignorância, por denso manto de sombras, estende-se no mundo em quase todas as direções. Ignorância que transforma o raciocínio em instrumento de crueldade e converte o coração em vaso de fanatismo. Ignorância que amortalha as consciências alfabetizadas ou não, cristalizando-as em deploráveis processos de desequilíbrio e delinquência, desde a guerra que devasta nações cultas e industriosas até o círculo do homem selvagem, circunscrito ao primitismo da própria taba. Ignorância, a maneira de lama que tudo alaga, metamorfoseando casas erguidas ao culto divino em piras de ódio e lares simples em ribaltas de insensatez. Diante do nevoeiro que nos empata o entendimento egresso da animalidade primeva, condoeu-se naturalmente o Senhor, exortando aos seus tutelados para que redimam a terra do cativeiro de sombras. Desse modo, é justo procuremos guardar esse ou aquele recurso terrestre, quais sejam o alimento e o agasalho, mas a luz do conhecimento superior que nos vibra no espírito pede também exteriorização incansável em todas as áreas da vida, para que através do sentimento e da ideia, da palavra e da ação, pelo exemplo e pela atitude, venhamos a expressá-la por todos os meios do nosso alcance, sob a inspiração do amor infatigável, a fim de que o trabalho e o progresso
a fraternidade e o discernimento nos livrem de todo o mal. A preparação já iniciada através da leitura para ouvirmos a passagem evangélica de hoje. Rogamos que a espiritualidade possa iluminar a nossa irmã Carla nas palavras que serão colocadas a respeito dos ensinamentos de Jesus e que da mesma forma possamos internalizá-las e, acima de tudo, que possamos colocá-las em prática. Que o Senhor nos ilumine ao longo desses minutos que se seguirão, ao longo dessa semana, e que todas as emanações que, por certo, os trabalhadores espirituais dessa casa emanam para todos que aqui se encontram, essas irradiações possam alcançar aqueles irmãos que não podem estar presencialmente aqui conosco. Nos ilumine, nos abençoa, hoje e sempre, Senhor. Que assim seja. Bom dia a todos. É uma grande alegria podermos estar juntos novamente aqui na casa, bem como também os companheiros que nos assistem pelo canal do YouTube. O nosso evangelho de hoje é referente ao capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo e tem por título Não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Nós vamos nos deter apenas nos primeiros itens deste capítulo, os itens 1 a 7, e que traz apontamentos sobre o fato de Jesus falar por parábolas. Primeiramente, nós vamos nos contextualizar nesse tema, com a passagem em que Kardec apresenta da fala de Jesus, narrada pelo evangelista Mateus, capítulo 5, versículo 15. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do alqueire, mas sobre o candeeiro, assim ilumina todos que estão na casa. Esse ensinamento também é relatado pelo evangelista Lucas no capítulo 8, versículos 16 e 17. Quando nós estudamos ou tratamos de textos bíblicos, nós devemos ter um cuidado de colocar a passagem no seu tempo, espaço e cultura. Se nós formos analisar de forma literal essas palavras, no nosso idioma e na nossa atualidade, não terão muito sentido essas colocações. No entanto, se nós buscarmos informações com estudiosos da cultura, da língua hebraica, nós veremos que vai se tornar muito mais compreensível. Então vamos ver. Candeia se tratava de uma lâmpada, como aquelas dos desejos nos desenhos, a lâmpada de Aladim. E ela era preenchida com óleo, com azeite, normalmente o azeite de oliva, o qual alimentava o fogo que produzia luz. Sendo que ela alimentava fogo, não se deve colocar debaixo do alqueire, ou sendo fogo, debaixo de lugar nenhum. E esse alqueire, ele era um recipiente grande, utilizado para guardar o azeite. E quando a lâmpada estava apagada, quando a candeia estava apagada, então era guardada debaixo também desse recipiente. Alguns tradutores da Bíblia preferem traduzir, acham que a palavra mais adequada é módio. Não coloquei então debaixo do módio, que é a mesma coisa, é o recipiente também, é esse mesmo recipiente. Ou seja, não tem nada a ver com o sentido que nós escutamos atualmente com relação ao que ele sendo aquela medida de terras. Completando então, candeeiro era o local adequado a se colocar essa lâmpada, essa candeia,
normalmente um lugar alto, para que pudesse iluminar a todos na casa. E também, segundo estudiosos, a casa se tratava de uma residência de um único cômodo, de forma que todos que ali estivessem percebiam e recebiam a luz produzida pela candeia. Seguindo no texto do Evangelho, Kardec coloca mais uma passagem dos ensinos de Jesus, que encontramos também relatada pelo evangelista Mateus, capítulo 13, versículos 10 a 15. Essa conversa de Jesus com os discípulos aconteceu logo depois que Jesus conta a parábola do semeador para a multidão. Como essa parábola não é exatamente o nosso foco, aqueles que quiserem relembrá-la, está no Novo Testamento, livro de Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Então, o texto que nos compete hoje diz assim: aproximando-se os discípulos, lhe disseram: por que fala em parábolas? Em resposta, lhes disse: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não foi dado conhecer. Pois aquele que tem, lhe será dado, e terá com abundância, mas aquele que não tem, até o que tem será tirado dele. Por isso lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvireis com os ouvidos e não compreendereis, vendo vereis e não enxergareis, pois o coração deste povo se tornou pesado, com ouvidos pesadamente ouviram, seus olhos se fecharam, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não compreendam com o coração e se voltem para eu os curar. Após esse texto, Kardec inicia seus comentários admitindo-se, de certo modo, também questionando a metodologia do ensino de Jesus. Ele diz: é de causar admiração, diga Jesus, que a luz não deve ser colocada debaixo do alqueire, quando ele próprio constantemente oculta o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que nem todos podem compreender. Muitos de nós poderíamos achar estranho, talvez até um absurdo, ter a ousadia de questionar o método utilizado por Jesus, o trabalho, a forma de trabalho de Jesus. O espírito mais evoluído que nós tivemos na Terra, que nós temos notícia de ter encarnado no planeta Terra, e ainda assim questionar o seu trabalho. Assim como também vemos, às vezes, ou temos receio de questionar algum ponto colocado pelo nosso brilhante codificador Allan Kardec. Mas nós sabemos que os espíritos superiores não se importam em ser questionados. Uma vez que a nossa doutrina é uma doutrina de fé racional, é uma fé raciocinada, onde devemos pensar, não há mal nenhum em fazermos questionamentos, em não entendermos alguma situação e questionarmos aquilo. Apenas se ofendem aqueles espíritos orgulhosos e que querem se passar por grandes conhecedores. Esses sim vão ficar irritados, chateados com os nossos questionamentos. Podemos comprovar isso pela fala do espírito Erasto, um grande trabalhador também da codificação espírita, onde ele diz: não admitais, pois, o que não for para vós de evidência inegável. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira. Entretanto, se rejeitai hoje certas verdades,
porque não estão para vós clara e logicamente demonstradas, logo um fato chocante ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar sua autenticidade. Essa passagem então está no Livro dos Médiuns, no item 230. Assim, com essa passagem, com essa fala do Espírito Erasto, nós podemos concluir que cada um tem o seu tempo de entendimento. Erasto afirma que podem ser rejeitadas verdades e logo, com mais brevidade ou menos brevidade, um fato vai provar a sua veracidade. Ele não diz que a pessoa que não acreditou será punida ou que ela está errada. Ele apenas diz que em momento oportuno ela vai receber uma informação que comprove aquela situação em que ela não entendeu no momento. Se estivessem errados ao questionar Jesus, se Jesus tivesse se ofendido ou se irritado com a pergunta dos discípulos, ele não teria respondido e explicado pacientemente como ele fez, dizendo: porque a vós foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, e a eles, o povo, não foi dado. Os discípulos já tinham conhecimento intelectual e moral para compreender os ensinos de Jesus. Já o povo ainda não tinha esse entendimento. A maioria das pessoas, da multidão, só via a figura alegórica das parábolas, ao passo que os discípulos já conseguiam entender profundamente aquelas palavras. Eles não se prendiam à figura, à palavra em si, mas eles ouviam no sentido espiritual. E esse sentido, ele permanece até hoje, tanto que nós ainda nos utilizamos das mesmas parábolas. São os mesmos ensinamentos através das mesmas parábolas que nos iluminam hoje. Nós podemos usar uma comparação desse entendimento no sistema escolar. Para uma criança da educação infantil, os primeiros anos escolares, antes ainda da alfabetização, não teria razão de ensinar questões matemáticas, equações matemáticas complexas. Muito raros seriam aquelas crianças com desenvolvimento precoce que tirariam proveito desse conteúdo. Kardec afirma: todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele a quem se queira instruir, porquanto há pessoas a quem a luz por demais viva deslumbraria sem esclarecer. Façamos nós uma autoanálise. Quantas das parábolas de Jesus nós já conseguimos entender no seu sentido profundo? Se nos reuníssemos num grupo de amigos professantes da mesma religião para refletir sobre a mesma parábola, quantos entendimentos diferentes nós teríamos nesse grupo sobre esse mesmo conteúdo? E ampliando ainda o grupo para amigos com religiões, com crenças diferentes. Quantas interpretações teríamos da mesma parábola? Nas pesquisas que eu fiz, me preparando e buscando subsídios para esta fala, encontrei um programa da Federação Espírita Brasileira que tem o nome Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, onde a equipe que ali estuda, ela discorre de forma bastante completa sobre esse conteúdo. São programas, sobre cada programa sobre um capítulo do Evangelho, e neste capítulo 24 eles descrevem de uma forma bastante interessante e completa essa questão das parábolas, do entendimento das parábolas, colocando a sua questão de cultura, de idioma. É bastante interessante. Então, quem tiver curiosidade, é só procurar no YouTube Estudo do Evangelho à Luz do Espiritismo, capítulo 24, ou Não Ponhais a Candeia sobre o Alqueire.
Nós podemos mais uma vez voltar às palavras de Kardec, em que ele diz: cada coisa tem de vir na época própria. A semente lançada à terra fora da estação não germina, mas o que a prudência manda calar momentaneamente, cedo ou tarde será descoberto, porque chegados a certo grau de desenvolvimento, os homens procuram por si mesmos a luz viva. Assim, nós confirmamos mais uma vez que o entendimento não é apenas uma questão intelectual, mas também uma questão de evolução moral. Nós podemos confirmar por nós mesmos. Se nós lemos um livro já há alguns anos e formos relê-lo nesse momento, nós vamos ver que temos entendimentos diferentes do que naquele momento em que lemos, há anos atrás ou há tempo atrás. As próprias parábolas que são conhecidas já há quase 2000 anos, quantos de nós entendemos agora de uma forma diferente do que entendíamos anos atrás? Cada pessoa tem o seu momento. O que para uns parece claro, para outros nem tanto. Voltamos à comparação da escola. Alguns alunos entendem melhor história, outros geografia, matemática, português e assim por diante. Alguns entendem já na primeira explicação da professora. Outros precisam que se repita de forma diferente, com um método diferente. Alguns entendem melhor de uma forma visual, com a leitura, já outros com a audição precisam da explicação da professora. Lembro disso quando criança, meu irmão simplesmente assistia a aula e estava pronto para fazer prova, só ouvindo a explicação. Já eu precisava ouvir a explicação, ler, reler, tentar entender. Então cada um tem o seu desenvolvimento, o seu entendimento. Uma escola é composta por diversas séries, evidenciando o momento evolutivo de cada criança. Nenhuma criança entra na escola, exceto numa transferência, mas o primeiro ingresso à escola, nenhuma criança entra no 9º ano, no 5º ano. Ela segue um desenvolvimento pré-escolar, alfabetização e assim por diante. Vão se preparando para conteúdos mais aprofundados e complexos. E o que é a Terra e cada encarnação, senão uma escola, com alunos nos seus diversos graus de desenvolvimento? Isso evidencia a evolução do entendimento. E não é um erro, é uma consequência do estudo. Conhecimento e maturidade para entendimento de cada conteúdo. Assim é a humanidade. Tudo e todos têm seu tempo de evolução. O momento de infância, de adolescência, de maturidade. E assim era com os discípulos e o povo no tempo em que Jesus estava encarnado. E assim é conosco. Dessa forma, Kardec conclui que Jesus não ocultou nenhum ensinamento, mas sim ele trouxe de forma e no momento oportuno para que cada um compreendesse. Como comentamos anteriormente na fala de Kardec, luz de mais viva deslumbraria. Pela relação com a luz elétrica, se nós tivermos um facho de luz muito forte à nossa frente, na nossa direção, em vez de nos clarear e iluminar o caminho, vai nos cegar. Com muito mais sabedoria, Deus nos atende nesse sentido, nos oferecendo novos conhecimentos de acordo com nossa maturidade. Já aqueles que têm um mesquinho interesse e colocam a candeia debaixo do alqueire, são aqueles indivíduos ou instituições que querem aproveitar-se do conhecimento que possuem para dominarem um grupo ou um povo. Mas essa situação não permanece indeterminadamente. Quando o povo evolui e busca o conhecimento, essa situação se desfaz.
Aqueles que tentam dominar o grupo ou se aproveitar do conhecimento, no momento que as pessoas buscam o entendimento e o conhecimento, ele vai deixar de ter razão. Nós podemos nos referir a mais algumas palavras do Mestre, dessa vez relatadas pelo evangelista Lucas, no capítulo 8, versículo 17. Pois não há nada escondido que não se torne manifesto, nem oculto que não venha a ser conhecido. Apesar do nosso momento evolutivo e de toda a informação que nós temos acesso, nós ainda encontramos momentos em que os espíritos respondem a Kardec que alguma definição, alguma colocação que ele fez é incompleta. Os espíritos dizem pobreza de linguagem. Nós podemos constatar isso na questão número 3 do Livro dos Espíritos, em que Kardec faz uma colocação, uma definição, perguntando se aquela definição está correta. Vou deixar a curiosidade para vocês buscarem, então, a questão 3 do Livro dos Espíritos. E os espíritos dizem que até pode ser, só que é uma definição incompleta, é uma pobreza de linguagem. Nós não temos nem sequer palavras ainda para compreender na sua de forma completa algumas questões. Quanto ainda nós temos a conhecer e que nós não estamos preparados. Mas, supondo que todos nós estamos caminhando com o mesmo objetivo, que é a evolução espiritual, assim, no momento adequado, nós vamos receber informações adequadas que estejamos preparados. Kardec diz: o que o homem ainda não pode compreender será sucessivamente desvendado em mundos mais adiantados, quando se houver purificado. Aqui na Terra, ele ainda se encontra em pleno nevoeiro. Então, tem muitas questões que nós já temos acesso e ainda não podemos compreender, como também tem muitas questões que nós não temos nem acesso ainda porque não estamos preparados. Assim como a multidão, o povo na época de Jesus, eles não estavam preparados para compreender de forma mais explícita. Então Jesus precisava falar por parábolas. Chegamos então ao ponto onde Jesus falou: aquele que tem, mais será dado. À medida que os conhecimentos são absorvidos, os alunos avançam nos anos escolares, recebendo assim mais conteúdo, mais informação. Aquele que busca, que pesquisa, que aprende, ele faz porque ele quer aprender mais. Então, ele tem condições de receber ainda mais. O Espiritismo veio, ao seu tempo, clarear pontos que até então estavam obscuros, mas não o faz de forma abusiva. Mais uma vez, palavras de Kardec. Se, pois, os espíritos ainda não dizem tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios em que só alguns privilegiados possam penetrar, nem porque eles coloquem a lâmpada debaixo do alqueire. É porque cada coisa tem de vir no momento oportuno. Nós ainda temos muitas pendências morais, muitas amarras materiais que nos prendem na Terra. E as nossas limitações e imperfeições que nos impedem de passar para uma próxima fase, para o próximo ano, para receber os próximos conteúdos. Ainda não compreendemos profundamente os ensinos do Mestre de forma a nos tornar aptos a receber novos ensinos. Mas o nosso esforço, nossa busca pelo entendimento e evolução devem ser constantes e assim nos preparar para esses ensinamentos. Podemos nos utilizar também do ensino da Candeia, aprofundando ainda mais nossas reflexões nesse sentido.
Jesus não estava prevendo questões sobre eletricidade falando de luz, nem sequer ensinando sobre engenharia ou arquitetura, mostrando aonde deve ser colocada a luz, aonde devem ser colocadas luminárias, falando que a candeia deve ser colocada sobre o alqueire. Retomamos o ensino de Jesus narrado por Mateus no capítulo 5, versículo 14 a 16. Diz ele: Vós sois a luz do mundo. Não se pode ocultar uma cidade situada sobre um monte. E aqui chegamos à nossa passagem. Nem se acende uma candeia colocando-a debaixo do módio ou do alqueire, mas sobre o candeeiro. Assim ilumina todos que estão na casa. Completando, da mesma forma, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Se Jesus disse que nós somos a luz do mundo, é porque nós temos condições de iluminar. A candeia ilumina. Nós recebemos a luz divina com os ensinamentos dos Espíritos, com as bênçãos da doutrina espírita. E o que nós estamos fazendo com essa luz, com esse conhecimento que temos? Estamos colocando no candeeiro ou debaixo do alqueire? No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do escritor Kai Braunschüttel, ele comenta a esse respeito dizendo: no sentido espiritual, que é justamente o em que Jesus falava, todos os que receberam a luz da doutrina precisam mostrá-la, não a esconderem sob o módio do interesse, nem sob o leito da hipocrisia. Quer seja fraca, média ou forte, ilumine na proporção que possas. Brilhe vossa luz, disse Jesus. Nos meus estudos, nas minhas falas, eu gosto muito de contar com a ajuda de outro grande espírito benfeitor, que é Emmanuel. Através do belo trabalho da psicografia de Chico Xavier, Emmanuel trouxe inúmeras mensagens baseadas nas lições de Jesus. Nós vemos na coleção de livros O Evangelho por Emmanuel, que é o que é estudado às segundas-feiras, a compilação de muitas dessas mensagens de Emmanuel. Cada volume consta dos comentários feitos a narrativas de cada um dos evangelistas que registraram a passagem de Jesus na Terra. E Emmanuel as aborda numa visão espírita. Por exemplo, somente desse trecho que estamos falando, da candeia, que é o capítulo, Mateus capítulo 5, versículo 15, Emmanuel traz 5 mensagens apenas deste versículo para nos fazer pensar e entender profundamente a lição. São ensinos de vida e de moral que muitas vezes nos dão puxões de orelha sobre o nosso comportamento, sobre o nosso dia a dia. Então nós vamos refletir sobre uma dessas passagens, contribuindo com o Evangelho de hoje. A mensagem é luz e silêncio. O mestre que nos recomendou não situar a lâmpada sobre o velador, também nos exortou de modo incisivo: brilhe vossa luz diante dos homens. Conhecimento evangélico é sol na alma. Compreendendo a responsabilidade de que somos investidos, esposando a boa nova por ninho de nossos sentimentos e pensamentos, busquemos exteriorizar a flama renovadora que nos clareia por dentro, a fim de que a fé não seja uma palavra inoperante em nossas manifestações. Onde repontem espinheiros da incompreensão, sê a bênção do entendimento fraterno. Onde esbraveje a ofensa, sê o perdão que a serena e edifica. Onde a revolta incendeie corações, sê a humildade que restaura a serenidade e a alegria.
onde a discórdia ensombre o caminho, sê a paz que se revela no auxílio edificante e oportuno. Não olvidemos que a luz brilha dentro de nós. Não lhes ocultemos os raios vivificantes sob o espesso velador do comodismo, nas teias do interesse pessoal. Entretanto, não nos esqueçamos igualmente que o sol alimenta e equilibra o mundo inteiro sem ruído, amparando o verme e a flor, o delinquente e o santo, o idiota e o sábio em sublime silêncio. Não suponhas que a lâmpada do Evangelho possa fulgurar através de acusações ou amarguras. Enquanto a ventania compele o homem a ocultar-se, a claridade matinal, tépida e muda, o encoraja ao trabalho renovador. Inflamando o coração no luzeiro do Cristo, saibamos entender e servir com Ele, sem azedume e sem crítica, sem reprovação e sem queixa, na certeza de que o amor é garantia invulnerável da vitória imperecível. Diante do ensino do Cristo, Emmanuel nos leva a refletir sobre as nossas atitudes. Todos recebemos ou temos à nossa disposição as luzes do Evangelho de Jesus, relembrados e aclarados pelo Consolador prometido. O que nós temos feito com esse clarão que nos ampara e nos alimenta? Nesta mensagem, Emmanuel nos adverte que não é impondo o nosso entendimento ou julgando e reprovando as pessoas e atitudes que nós conseguiremos expandir essa luz. Também nos alerta que não há distinção, lembrando, em outras palavras, mais uma lição do Mestre. Já que seu sol desponta sobre maus e bons e cai a chuva sobre justos e injustos, nos remetendo à caridade, à igualdade, à benevolência, ao amor ao próximo. A forma como distribuímos essa luz está além das nossas palavras, está nos nossos exemplos, nas nossas atitudes. Se na falta de luz elétrica possuirmos uma lanterna ou uma vela que seja, qual será o nosso mérito em acendê-la exclusivamente para nós? Ainda que seja uma chama pequena, temos condições de auxiliar o próximo, sem distinção. Seja levando a palavra de conforto, o ensinamento da doutrina e ainda mais nos nossos exemplos, no nosso comportamento. Encerrando então as nossas considerações de hoje, mais uma pequena mensagem de Emmanuel para ficar no nosso pensamento, na nossa análise. O título da mensagem é A Resposta. O homem desesperado alcançou um dia a presença do Cristo e clamou: Senhor, que fazer para sair do labirinto da terra? Tudo sombra, maldade, indiferença, angústia e aflição dominam as criaturas que, a meu ver, se debatem num mar de trevas. Senhor, onde o caminho que me assegure a libertação? Jesus afagou o infeliz e respondeu generosamente: Filho, ninguém te impede de acender a própria luz. Que Jesus a todos nos abençoe com essa luz do Evangelho e que nós possamos refletir todos esses ensinos, toda essa luz em nosso dia a dia, sem ocultá-la sob as nossas imperfeições, sob as nossas fraquezas. Muito obrigada. Agradecemos, Senhor, as bênçãos do dia, a oportunidade da vida. E ainda, Senhor, rogamos que nos ampare, que nos abençoe,
Abençoe, Senhor, a cada família aqui representada. Abençoe, Senhor, ao nosso município, nosso estado, nosso país, nosso planeta, Senhor, nesse momento de dificuldades. Que todos possam receber o Teu amparo, as Tuas luzes de amor, de paz, aliviando o sofrimento, as angústias que nos envolvem nesse momento. Fica conosco, Mestre e amigo Jesus, fortalecendo os nossos passos no caminho dos Teus exemplos, que possamos ser luz, levar luz aonde quer que estejamos, seguindo o vosso ensinamento. Vós sois luzes, brilhe vossa luz. Nos ampara, nos abençoa, agora e sempre. Despede-nos, Senhor, na Tua paz, no Teu amor. Que assim seja.